Olá, eu sou Rafael Vieira e o vídeo de hoje é sobre o Jason Momoa, que é o ator do Aquaman. Pra quem não sabe, ele está sendo acusado de pedofilia no Twitter e em várias outras redes sociais, porque postaram um vídeo dele, que aparentemente foi editado, onde ele passava a mão em uma das suas filhas. Mas assim, antes de falar sobre o fuzuê todo que isso deu, vocês precisam saber também que ele já fez algumas piadas muito ofensivas, inclusive sobre estupro. Ele, se eu não me engano, ele disse que foi muito bom ter feito Game of Thrones, porque ele tinha que fazer várias cenas onde ele estuprava mulheres. Eu não sei muito bem dessa parte, mas pelo que eu sei, ele falou isso mesmo. Bom, pra começar, eu acho que nesse ponto, vou começar pela parte da piada, acho que ele foi muito infeliz mesmo. Eu não sei o que ele quis dizer com essa piada, se ele achou que foi uma piada, mas ele realmente foi um babacão mesmo. Não tem, tipo, eu tô defendendo o cara, não sei o que. Não tem o que defender, porque ele realmente foi um puto babaca, porque esse tipo de piada realmente é suja e assim, não tem meio que graça, porque é um assunto um pouco delicado demais. Se bem que eu sou o tipo das pessoas que defende piadas sobre qualquer coisa, porque eu faço piadas sobre qualquer coisa, mas eu acho que tudo tem um limite assim. Mas enfim, ele pode muito bem ter se expressado mal e tudo mais. Eu, do meu ponto de vista, acho que foi uma piada totalmente de mau gosto mesmo, mas enfim, eu não tô aqui pra julgar ninguém, não tô aqui pra acusar ninguém de nada, mas o que eu tô aqui pra falar é sobre a repercussão que isso deu e como isso pode ser uma bosta. Enfim, esse cara vem sendo bombardeado nas redes sociais por todo mundo, especialmente as feministas, as mulheres feministas, elas que abraçam normalmente esse tipo de causa. Nós já estamos em 2019, né? Enfim, todo mundo sabe do índice de violência contra a mulher no mundo inteiro, principalmente no Brasil, e tá, tipo assim, algo preocupante. Então as pessoas, elas não estão deixando barato mais nada. O problema é que às vezes a gente vai um pouco longe demais. E eu queria falar um pouco sobre esse caso do Jason Momoa, porque o que é o seguinte, o que a gente tem sobre isso? A gente tem o vídeo que foi postado no Facebook, em que ele tava lá abraçado assim com as duas filhas dele, e o vídeo aparentemente ele foi editado, sim. Enfim, se você olhar bem os vídeos, você consegue ver as duas coisas, sabe? Você consegue ver um pai com as suas duas filhas, e você consegue, se você ver o vídeo editado, você consegue ter uma visão bem perturbadora um pouco do contexto do vídeo. Porém, o que acontece? Isso entra muito no meio da coisa que eu quero falar aqui, porque as coisas elas estão passando um pouco do limite em certos sentidos. Porque pensa comigo assim, a única coisa que a gente tem desse cara, falando aqui, tirando aquele contexto da piada escrota que ele fez, esse vídeo que o cara colocou, e um vídeo editado e tudo mais. E eu já vi posts assim, com mais de não sei quantas milhões de compartilhamentos e tudo mais, e posts que acusavam ele assim diretamente, falando que ele era um pedófilo, que ele era não sei o que e tudo mais. E eu acho isso muito errado. Esse posicionamento que a mídia vai passar a ter dele depois disso, ele não vai embora. E ele é uma pessoa que ele trabalha com isso, ele é uma pessoa que ele trabalha com a mídia, ele é um ator. Eu, como ator, eu sei como é que é difícil conseguir trabalho, muito difícil conseguir trabalho. Se fosse fácil, eu já não tava aqui fazendo vídeo pro YouTube, eu tava, sei lá, trabalhando. Isso é muito perigoso, porque uma coisa que você não tem provas, uma coisa que você não tem fundamento, você não pode ficar colocando rótulos nas pessoas, porque alguns rótulos nunca saem dessas pessoas. Então a gente não sabe se ele vai conseguir se recuperar desses rótulos depois. A gente não sabe se ele é um pedófilo, se ele não é um pedófilo. Eu particularmente não vi maldade no vídeo, eu vi o vídeo original, meu posicionamento não vi, você pode me xingar aí, pode achar que não sei o que, você não viu, mas é a minha opinião, se você me xinga por isso, você é uma pessoa pior do que eu. Eu particularmente não vi maldade no vídeo, e eu fiquei extremamente chateado pelas coisas que eu virem falar do cara lá e tudo mais, porque é o seguinte, ele fez uma piada, o pessoal entendeu mal pra caramba, concordo que ele se expressou mal pra caramba, mas eles aproveitaram, eles linkaram uma coisa com a outra, pegaram essa coisa da piada e juntaram com o vídeo desse cara, e agora eles estão armando toda uma imagem pra cima do cara, que é assim, uma imagem de um abusador, de um estuprador, de um pedófilo, de uma pessoa que comete crimes gravíssimos, que assim, nós não temos certeza se ele merece esse tipo de rótulo. E isso é muito perigoso, porque você pode destruir a vida da pessoa assim, no nível absurdamente alto. E ele é o que? Ele é um ator. O que eu sei que ele faz, eu sei que ele é ator. Eu não sei se ele faz outra coisa, mas já parou pra pensar? Você pode destruir a vida desse cara por uma coisa que ele não fez, e às vezes ele só sabe fazer isso. Então quanto patrocínio ele não vai perder, quantos papéis ele não vai deixar de receber, quantas coisas ele não vai deixar de ser chamado por causa desse rótulo que estão colocando em cima dele. Isso é muito grave, isso é muito grave mesmo. Às vezes parece que não, mas isso é muito grave. Bom, vamos ser sinceros, vocês não viram ninguém fazendo isso, ninguém. Fazendo esse tipo de post, esse tipo de compartilhamento, esse tipo de nada.
Eu acho que sim, se realmente fosse um caso de abuso, o que eu já disse que eu acho que não é, mas é a minha opinião, eu posso completamente estar errado, mas se fosse realmente um caso de abuso e você tivesse provas daquele caso de abuso, o certo a fazer é você ir na polícia e denunciar isso anonimamente. Eu acho que isso é uma questão assim tão de ego, de orgulho, de aí eu tenho que ser militante, eu tenho que ser, eu tenho que falar as coisas, eu tenho que pegar o megafone e falar tudo que eu penso. Eu acho que isso é uma coisa assim, tão cega que você não vê o quanto você está prejudicando não o Jason Momoa, mas também a família dele. Cara, eu já sofri bullying na escola por coisas assim tão banais. Então eu já fui chamado de psicopata por ficar quieto. Agora você imagina essa garota que é filha dele, ela vai chegar na escola com todo mundo achando que o pai dela abusa dela. Isso é uma coisa assim tão humilhante, tão baixa, e as pessoas não pensam nisso. Vocês não pensam nisso antes de compartilhar esse tipo de coisa. Então assim, isso é mas tão desnecessário, uma coisa que a internet está trazendo assim, que é uma das piores coisas que a internet está trazendo, que é esse boom, as coisas elas... Uma pessoa compartilha e do nada já tem mais 100 compartilhando, e aí vai, todo mundo sabe das coisas. Isso é uma coisa tão banal, porque todo mundo sabe que as coisas ruins compartilham muito mais rápido que as coisas boas. Então eu tenho certeza que se for provado que esse cara não é um pedófilo, essa notícia ela não vai chegar ao pé de todo mundo. E aí vai acabar, esse cara vai fazer a carreira dele, terminar a carreira dele, e vai ter gente morrendo achando que esse cara é um pedófilo. Isso é muito ruim. E deixando claro aqui que é o seguinte, eu acho, a minha opinião, já falei várias vezes que é a minha opinião, que eu não vi maldade nenhuma naquele vídeo e eu não acho que ele faça esse tipo de coisa com as filhas dele, mas se for provado que ele faz, eu quero literalmente que ele se ferre muito. Eu não tô aqui pra passar pano na cabeça dele, não. O que eu tô falando é que é o seguinte, enquanto você não tem prova, você só tá prejudicando a pessoa em compartilhar esse tipo de coisa. Não se orgulhe por isso. Você vai se sentir meio mal, porque isso não é o comportamento certo. Sabe, se eu descubro que tem uma mulher sendo abusada aqui na minha rua, eu vou lá e ligo pra polícia. Eu não vou fazer um textão no Facebook, um post falando, não sei o que, a dona Maria está sendo abusada, não sei o que, porque você não sabe se a pessoa quer que todo mundo saiba. É bom que a polícia saiba, as autoridades saibam que elas possam tomar uma atitude, prender a pessoa e tudo mais. Mas, assim, você não sai falando pra todo mundo que as pessoas foram sofrer esse tipo de coisa, não. Até porque isso é uma coisa leve. E não vai ficar bom bem pro psicológico dela, nem psicológico das pessoas ao redor, nem por nada. Então você soma muito mais se ficar calado. Enfim, pra terminar, eu espero que as coisas se resolvam. Eu espero realmente estar certo, que ele não tenha feito nada sobre isso. Mas, bom, você que compartilha esse tipo de coisa, que acha que está ajudando, para um pouco, pensa assim, pensa na possível possibilidade de você estar errado. Se você tiver discernimento para pensar sobre isso, pense, reflita. Mas se eu não tiver, a vida que segue. Eu não tô aqui pra tentar te fazer mudar de ideia. Eu só tô aqui pra deixar meu ponto de vista mesmo. E... bom, no mais é isso. Falou!